Essa você não sabia, mas quando você aperta um gatilho de um sinalizador, esse pino acerta a base do cartucho, e esse impacto acende uma pequena carga propulsora, criando uma explosão de gás que vai empurrar o sinalizador para fora do cano. E dentro do sinalizador, a pólvora demora para começar a queimar, o que permite que ele alcance uma altitude maior antes de explodir em um sinal brilhante no céu. Se você atirar em um botijão de gás, a maioria das pessoas acha que ele vai explodir completamente, mas isso não é verdade. Os botijões de gás são projetados para suportar impactos e pressões significativas. Quando uma bala penetra, pode causar apenas um vazamento. Entretanto, para que uma explosão ocorra, o gás precisa se misturar com o ar na proporção correta, e então de alguma forma inflamar, e atirar no botijão dificilmente fornece a faísca necessária para inflamar o gás. Se você atirar em uma porta blindada de carro, a energia da bala vai ser completamente absorvida pela camada externa de metal, que vai desacelerar a bala. Isso acontece porque os engenheiros começam a reforçar o carro, desmontando até a estrutura interior. Em seguida, eles colocam camadas de aço temperado ao corpo, criando uma barreira resistente à penetração de balas, mas se a bala conseguir passar, as portas são preenchidas com travas de fibra de vidro, o que vai pará-la completamente. Essa você não sabia, mas na Segunda Guerra, soldados encheram carcaças de ratos com explosivos plásticos, com a intenção de colocá-los perto de caldeiras alemães. Essa arma bizarra da Segunda Guerra Mundial foi desenvolvida pelos britânicos e era conhecida como rato explosivo. O plano era que quando os ratos fossem encontrados, eles seriam jogados nas caldeiras para serem incinerados. O calor então desencadearia a detonação, causando a explosão devastadora. Embora os ratos explosivos tenham sido interceptados pelos alemães, nenhum deles realmente explodiu. Na Segunda Guerra, estacas afiadas de bambu às vezes eram cobertas de fezes. Então os soldados não só enfrentavam a dor imediata do ferimento, mas também uma grande probabilidade de infecções graves. As estacas eram frequentemente colocados em buracos camuflados, onde um soldado desavisado pisaria acidentalmente neles, cravando o bambu afiado profundamente em seus pés e pernas. Outra tática envolvia colocar tábua sobre um poço. Quando a tábua se partia, as estacas saltavam para cima, penetrando na perna do soldado. Em outra armadilha, o pé do soldado atravessaria uma ripa de bambu escondida e cairia em um buraco, que fazia ele pisar em uma armadilha de cartuchos. Lá dentro, uma bala era posicionada em cima de um prego preso a uma tábua de madeira, e quando o pé do soldado atingia o projétil, ele empurrava o prego para dentro da espoleta. Isso fazia com que o projétil explodisse repentinamente e fosse disparado de volta contra o soldado. Se você tiver uma bolha de pus, pode ficar tentado a estourar você mesmo, mas você realmente não deve fazer isso. Veja bem, as bolhas se formam sobre uma área da pele que foi danificada e criam uma bolha protetora cheia de pus. Esse pus atua como uma almofada, protegendo a pele sensível e permitindo que ela cicatrize adequadamente. Quando você estoura uma bolha, você expõe uma pele delicada que ainda não cicatrizou completamente. Se você tocar em uma planta urticária, as folhas estarão cobertas de pequenos pelos semelhantes a agulhas, que injetam veneno na sua pele. Esse veneno causa uma dor intensa que pode durar muito tempo, e se você tentar remover com as mãos, pode acabar quebrando os pelos, causando mais dor. Então, em vez disso, você deve colocar fita adesiva e retirar lentamente. Isso arrancará os pelos, reduzindo a dor e a irritação. Se você pisar em um ouriço do mar, seus espinhos podem entrar profundamente na sua pele, e se você tentar arrancar imediatamente, eles podem se quebrar, deixando pedaços presos na superfície da pele. Em vez disso, você deve usar uma pinça para retirar os espinhos maiores e visíveis, e em seguida, mergulhar seu pé em uma água morna com vinagre para remover os espinhos menores. Embora isso não os dissolva completamente, vai soltá-los um pouco para você retirar os pedaços restantes. Se você descer com um skate pela represa, a inclinação aceleraria você rapidamente, fazendo você atingir velocidades de até 80 a 140 km por hora ou mais. Agora, a curvatura da estrutura da represa tornaria incrivelmente difícil manter o controle. E se você de alguma forma conseguisse continuar, o atrito entre as rodas e o concreto provavelmente começaria a gerar calor. Algumas pessoas podem pensar que o calor pode ser tão forte que pode queimar o skate e seus pés, mas isso provavelmente não acontecerá. Quando estiver chegando ao fundo, a desaceleração rápida seria brutal. Se você bebesse 70 xícaras de café, a quantidade de cafeína poderia facilmente te matar, mas apenas algumas colheres de chá de pó de cafeína podem ser ainda mais perigosas. Veja bem, uma única colher de chá de pó de cafeína equivale a cerca de 28 xícaras de café. Em 2019, um homem acidentalmente misturou muito desse pó em sua bebida, o que equivalia a 200 xícaras de café. Isso fez com que seu coração batesse extremamente rápido. Ele começou a espumar pela boca e eventualmente morreu.
Esse cara disparou com um revólver contra um tatu em 2015, mas ele não esperava que a pele do tatu fosse tão resistente. A pele do tatu contém uma camada de placas ósseas. Essas placas criam uma casca protetora dura que protege o animal. Por conta disso, a bala ricocheteou e voltou em direção ao homem, que acabou o atingindo bem no maxilar, causando ferimentos graves. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia para reparar os danos. Se você se incomoda com o latido do seu cachorro, essa cirurgia vai resolver. O veterinário vai começar inserindo instrumentos de metal pela boca e na garganta do seu cão. Uma vez lá dentro, as cordas vocais são cortadas e parcialmente removidas. Depois que eles cicatrizam, o latido do cão fica muito mais baixo e suave, mas com o passar do tempo, pode ocorrer a formação de tecido cicatricial, causando dificuldade para respirar. E a situação pode piorar tanto que seu cão pode perder completamente o latido. Então você não deveria fazer isso com seu cachorro. Muitas pessoas acham que para fazer a cobra subir, basta tocar flauta na frente dela. E você pode pensar que elas estão apenas curtindo a melodia, mas essas cobras são na verdade surdas. Em vez disso, o movimento é baseado na visão e nas vibrações sentidas no solo. À medida que o encantador se move, a cobra segue o movimento, muitas vezes percebida como uma ameaça ou curiosidade. Então a dança da cobra é na verdade um comportamento defensivo. Você sabia que seu estômago pode literalmente estourar de tanto você comer? Quando você come demais, seu estômago precisa se esticar para acomodar a comida extra, e se a expansão for rápida e extrema, a pressão interna aumenta significativamente. Se você continuar comendo mais e mais como uma quantidade exagerada de comida, a pressão pode ficar muito grande, e há uma pequena chance de que isso possa realmente fazer a parede do estômago se romper. Essa ruptura faz com que o conteúdo do seu estômago vaze para a cavidade abdominal, o que pode causar dores intensas e infecções. Algumas pessoas engolem um comprimido contendo um cisto de tênia vivo. Uma vez dentro do sistema digestivo, o cisto eclode liberando a larva da tênia. Ela então se fixaria nos intestinos e começaria a se alimentar dos alimentos que a pessoa comeu. Isso levaria à perda de peso porque o parasita estaria basicamente consumindo parte das refeições da pessoa. No entanto, essa dieta é incrivelmente perigosa, levando a desnutrição e efeitos colaterais graves e às vezes até a morte. O chiclete vai ficar preso no seu estômago se você o engolir. Isso é o que algumas pessoas acreditam. Mas será mesmo que isso é verdade? O ácido do seu estômago não consegue quebrar o chiclete como faz com outros alimentos, mas isso não significa que ela fique ali para sempre. A goma vai passar pelo seu sistema digestivo praticamente intacta, passando pelos intestinos até finalmente sair do seu corpo e cair no vaso sanitário. As 4 profissões mais perigosas da América. Se você trabalha como lenhador, você pode ser esmagado por uma pilha de troncos, ou até mesmo por uma árvore caindo. Telhadistas enfrentam uma chance de 1 em 2.000 de sofrer um acidente fatal. Um deslize e você pode cair de vários andares. Pilotos de aeronaves e engenheiros, cerca de 40, morrem todos os anos em desastres catastróficos, com cargas e em quedas de pequenos aviões, e para os trabalhadores de linha de energia, cerca de 25 morrem anualmente, com cada escalada sendo uma aposta com suas vidas. Essas dicas podem salvar sua vida. Se você for esfaqueado, não entre em pânico. O primeiro passo é respirar fundo para diminuir a frequência cardíaca e minimizar a perda de sangue. Em seguida, estabilize a faca para evitar mais danos e aplique pressão cuidadosamente ao redor do ferimento com um pano. E para aumentar suas chances de sobrevivência, se deite de costas e eleve as pernas para diminuir o sangramento em seus órgãos vitais. Se você estiver engasgado apenas com comida e estiver sozinho, não entre em pânico. O primeiro passo é encontrar um objeto sólido e estacionário como uma mesa ou cadeira, então cuidadosamente se empurre em direção a ele. Isso acaba criando pressão no diafragma, o que força os pulmões a liberar a área e expelir a comida presa. Uma espada de samurai poderia cortar uma bala ao meio? As balas viajam a velocidades superiores a 1000 pés por segundo, criando uma força imensa, e uma espada de samurai com uma lâmina bem afiada é capaz de cortar materiais muito resistentes. Em teoria, se tudo estivesse perfeitamente posicionado e sincronizado em um ambiente controlado, você conseguiria fazer isso, mas a velocidade e o tamanho da bala tornam isso quase impossível. Por que o ouro não pode ser usado em blindagens? Se você atirar em uma barra de ouro maciço, a maioria das pessoas pensa que a bala seria imediatamente desviada, mas o ouro é na verdade muito mais macio que muitos outros metais. Quando a bala atinge a barra, ela penetra na superfície, criando uma pequena cratera. A energia da bala seria absorvida e dispersada pelo material denso, e em vez de desviar, a bala poderia desacelerar significativamente e até mesmo ficar presa dentro da barra. Se você atirasse em um capacete da Segunda Guerra Mundial, a maioria das pessoas pensam que isso pararia a bala, mas esses capacetes eram feitos de aço e projetados para proteger contra estilhaços e detritos. Agora, se a bala fosse disparada em um determinado ângulo, o capacete poderia desviá-la em certas circunstâncias, mas tiros diretos quase sempre a perfurariam.